Olá, que a graça de Cristo esteja com você. Aqui é o pastor João, seja bem-vindo. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, notou que recentemente eu não consegui postar por esses 15 dias, que eu estive um pouco enfermo e uma tosse muito forte, não consegui gravar, mas com a graça de Deus estamos voltando aqui e se Deus nos permitir assim, vamos continuar aí perseverando e conforme Deus nos permitir, vamos postar mais vídeos aí. Eu gostaria de trazer uma reflexão hoje em vista da situação que estamos vivendo no nosso país. Estamos sofrendo com as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E você, assim como eu, acredito que está com seu coração dolorido, está quebrantado. Acredito que você tem visto as tragédias e tem visto os danos, as dores, as muitas mortes que têm ocorrido ali. E acredito que você, assim como eu, pensa muito e começa a sentir as dores daqueles que estão ali. Recentemente eu ouvi um áudio em que talvez um funcionário ali, um trabalhador que estava trabalhando no resgate ali, em que ele estava com 3 crianças num barco, provavelmente, e ele manda um áudio para sua colega de equipe e uma das crianças ali diz assim para ele, pede para ele pegar uma boneca, que estava boiando, e quando ele tenta pegar aquela boneca, ele vê que na verdade não era uma boneca, na verdade era uma bebê de 4 meses. Eu ouvi esse áudio e eu fiquei com meu coração quebrado, porque eu tenho minha filha Joana que tem 1 ano, fez 1 ano tem pouco tempo, e eu como pai, eu fico imaginando se fosse a minha filha, Então dói muito, dói, e eu gostaria de trazer uma palavra sobre a providência de Deus, porque não é fácil, Quando você lida com essas questões, você chega num dado momento assim que o seu sentido fica perplexo, seu coração quebra, sua alma gela e nós buscamos algumas respostas. E não é fácil interpretar a providência divina, não é fácil. É perigoso, é arriscado e muitas vezes nós podemos cometer alguns equívocos, podemos exagerar na nossa interpretação e podemos até cair em ateísmo e incredulidade muitas vezes. Diante disso, eu queria ler um texto, a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 9. Só vou ler os versículos 19 ao 21. Eu peço que você leia comigo aí, Romanos 9, 19 ao 21. A minha versão aqui, o apóstolo Paulo escreve assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aqui o contexto, Paulo está falando da eleição, da rejeição de Israel e a vocação dos gentios. Pormenores que temos aí um debate aí entre livre-arbítrio, predestinação e etc. Aqui não é o ponto. O ponto aqui é a vontade de Deus, é a providência de Deus. A providência de Deus é a maneira pela qual Deus preserva as suas criaturas e as suas ações. Nós não somos deístas, nós não cremos como a heresia deísta, que afirma que Deus criou o universo e, à semelhança de um relojoeiro, deu corda no relógio e abandonou o universo à mercê das suas próprias leis. Não. Nós não somos teístas abertos, que dizem que
Deus deixa tudo na mão do homem e abre mão de conhecer certas coisas, de fazer certas coisas para poder preservar um tal de livre-arbítrio que nem os arminianos clássicos defendem. Nós não somos isso. Nós cremos num Deus providente, misericordioso, justo, bondoso, amoroso, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, tudo mais conforme a palavra nos ensina, conforme o Senhor Jesus ensinou, um Pai amoroso, misericordioso. Todavia, quando nós lidamos com situações como essas, e não é de hoje que o ser humano luta para trazer resposta para esse tipo de coisa, é difícil, não é fácil. É perigoso interpretar a providência divina. E a primeira coisa que nós devemos fazer diante de catástrofes como essas, como a que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que normalmente nós fazemos, nós como cristãos e crentes no Deus Todo-Poderoso, nós interpretamos e buscamos respostas. E muitas vezes nós podemos dizer que aquilo é juízo, e certamente, provavelmente deva ser. Que Deus, através de tudo que está acontecendo ali, através daquela enchente, Deus está julgando os pecados dos homens. Sim, é verdade. Nós podemos dizer que alguma coisa está acontecendo ali, que a mão de Deus está tratando com o pecado humano ali, é verdade. Mas mesmo assim, a nossa mente ainda não se sai satisfeita ainda. Nós podemos dizer também que é Deus ainda concedendo sinais de misericórdia, porque provavelmente ali muitos corações ali irão se arrepender e verão que o seu pecado de materialismo, o seu pecado de prazeres sensuais. Eu vi muitos áudios, muitos vídeos de pessoas ali que diziam que fama, que dinheiro, que status, que rede social, que todas essas coisas não valem nada. Então podemos dizer que é um certo sinal de misericórdia e que Deus está tratando ali, concedendo misericórdia para que muitos venham arrepender-se ainda, que todos não pereçam, mas que muitos venham arrepender-se. Todavia, ainda assim a nossa mente não fica plenamente satisfeita. Nesse texto, Paulo fala alguns caminhos e ele mostra 2 pontos aqui em que muitas vezes nós interpretamos a providência divina. O primeiro deles é que muitas vezes nós resistimos. Veja que o diálogo, no versículo 19, o seu interlocutor imaginário que Paulo usa, ele fala assim: "Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade?" Você pode tentar observar a natureza, observar a vida e você resistir. É o que o ateísmo faz. Quando vem a tragédia e traz essas inúmeras mortes, esses enormes prejuízos à humanidade, essas catástrofes que solapam os alicerces da alma humana e destrói, a morte é um juiz implacável que não respeita aparência, idade, nem cor, nem status social, nem riqueza, nem beleza, nem feiura, nada. Quando vem a equação da morte para todos, o coração humano ele fica perplexo. Então o ateísmo ele assume uma postura de contradição contra Deus. Então ele rejeita o Deus Criador, então ele abandona, ele blasfema, ele resiste. Ele tenta negar, embora a realidade force-o a fazer o contrário. A realidade cruel muitas vezes vem para solapar os alicerces do coração humano e derrubá-lo. A quem resiste? É o interlocutor de Paulo, que tentava resistir a Deus. Quem resistirá a Deus? Se é um Deus soberano que governa todas as coisas, quem pode ir contra a sua vontade? É a maneira pela qual você pode agir, nós podemos agir. Nós podemos resistir, mas quem pode resistir à vontade de Deus? Todavia, não acredito que esse seja o melhor caminho, porque por mais que busquemos respostas e façamos indagações e reflexões, muitas vezes nossa cabeça pequena e limitada, nossa razão pecaminosa não encontrará abrigo. Mas é um melhor caminho. E
à luz do versículo de número 21, Paulo diz assim: não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer vaso para honra e outro para desonra? Ou seja, não tem Deus poder para fazer o que Ele quer? Ora, se eu vejo que a realidade é cruel e eu nada posso fazer, eu não posso lutar, por mais que eu me soberbeça, que eu lute, que eu tente encontrar respostas, que eu choro, que eu me debato, eu não vou conseguir. Há um caminho, e é um caminho que é a rendição. Uma vez que eu me render à vontade do Todo-Poderoso, e a vontade de Deus, diz as Escrituras, é boa, perfeita e agradável. Embora muitas vezes eu não conheça e não saiba discernir exatamente qual é a sua vontade, mas eu me render e confiar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu estou no caminho certo. Então eu acho alívio, eu acho alento, eu encontro misericórdia ou eu busco misericórdia. Então, diante de uma tragédia, o que o coração humano deve fazer não é desesperar-se, rebelar-se contra o seu Criador, buscando respostas que muitas vezes não tem resposta alguma para muitas coisas na nossa vida. Mas o melhor caminho talvez seja render-se. Ó Senhor, eu não sei por quê. Eu não sei por que tanta catástrofe por causa do pecado. Eu não sei por que tanta maldade no mundo. Não sei por que tantas famílias mortas, crianças mortas. Eu não sei, Senhor. Mas eu aplico o meu coração e confio na tua misericórdia. O melhor caminho é render-se. 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 E confiar que, por mais que a providência seja carrancuda, a face de Deus sorridente brilhará para os justos. Por mais que o choro dure uma noite, a alegria pode vir pela manhã. Por mais que tudo pareça escuro e trevas, o rosto da misericórdia brilhará triunfantemente, trazendo salvação aos seus escolhidos. Então o melhor caminho não é resistir, mas render-se à vontade do Senhor, que é soberano e que está no controle de todas as coisas. Tragédias sempre ocorrem e sempre ocorrerão, mas o nosso caminho é render-se nas mãos do Senhor. É a melhor maneira de lidar e confiar nas suas misericórdias. Que Deus possa abençoar você. Eu gostaria de convidar você a orar por aquelas pessoas ali, orar pelo nosso país, orar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo muito e que Deus possa nos ensinar algo. Pois muitas vezes nós não precisamos entender o que está acontecendo, mas nós precisamos pensar e perguntar o que Deus está nos ensinando aqui e confiar na sua misericórdia e render-se a Ele. Vamos orar? Senhor, rogo por aquelas vítimas ali, por aquelas pessoas, pelas famílias, que o Senhor abençoe ali o trabalho dos resgatadores, de toda a junta de missão ali que está ali. Auxilia o Estado, auxilia todo mundo ali, Senhor. Na tua misericórdia nós confiamos. Não precisamos saber exatamente interpretar a sua providência, mas precisamos confiar em tua providência. Tu és soberano e Senhor de todas as coisas. Por isso, ó Senhor, consola ali o aflito, dá misericórdia ao cansado ali. Só o Senhor é quem pode dar alívio ao contrito. Nós confiamos em tua providência e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, orando por aqueles irmãos que ali estão, por aquelas famílias ali que estão dilaceradas. Te glorificamos e te pedimos por elas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em Cristo Jesus sempre.